Fala galera, um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima madrugada, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Tô aqui mais uma semana para trazer para vocês uma palavra, para a gente conversar, para ter um bate-papo aqui nesse fôlego. Espero que vocês estejam bem, espero que todos estejam se cuidando. Espero que através desse momento aqui a gente possa ter uma comunhão, e a gente possa ter um pouco de paz e ânimo para os nossos dias, tá bom? Antes de começar, eu queria fazer uma oração. E se você puder baixar a cabeça onde você está. Meu Pai, te agradeço por esse momento em que teremos um bate-papo relacionado ao fôlego, Pai. Eu te peço que renove nossas forças, que esteja conosco ouvindo nossos anseios, o anseio de cada um. E que, como uma comunidade grande que somos, Pai, o Senhor esteja nos conectando através da sua mensagem, dando-nos esperança, Pai, dando-nos amor, dando-nos fé, para que a gente possa levar isso para o mundo, Pai. Ajuda-nos a não nos afastarmos de Ti, Senhor, e a termos esperança de que as coisas vão melhorar. Eu te agradeço porque o Senhor nunca nos abandona. E eu te peço que esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Gente, vamos lá. Separei uma palavrinha para ler para vocês hoje aqui. Espero que vocês gostem. Eu acho que é uma palavra que vai ser bem bacana. E pedir para você que, se você gostar do conteúdo, você compartilhe em outras redes, você compartilhe com pessoas que você acha que serão tocadas com essa palavra. Comente aqui e esteja sempre ciente de que nós estamos à disposição de vocês nas nossas redes sociais, tanto de Jovens Bethesda quanto dos Adolescentes Bethesda, do qual eu faço parte na área de organização, tá bom? Gente, eu queria falar para vocês sobre uma palavra que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, dos versículos 1 ao 11, tá? Eu vou ler para vocês aqui na versão NVI, e eu queria que a gente conversasse um pouco sobre. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 5 é dito o seguinte. 1 e 2 Tessalonicenses são cartas escritas por Paulo, uma das várias cartas escritas por Paulo, para uma igreja que estava em Tessalônica, e normalmente Paulo escreveu algumas cartas de exortação, e na maioria das vezes eram algumas cartas de correção ou de algumas dicas que ele dava para as igrejas que estavam espalhadas. Só que nesse caso de 1 Tessalonicenses, você vê que Paulo agradece muito. Durante a primeira carta que ele manda para os Tessalonicenses, ele agradece muito pela vida deles, porque o povo de Tessalônica, a igreja de Tessalônica, era muito presente, muito animada e muito firme na fé. E isso fez com que outras igrejas de outros lugares os usassem como referência, tá? E a gente vai ver do que se trata esse capítulo 5 específico, tá bom? Vamos lá, capítulo 5, versículo 1. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto vêm à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Amém? Uma palavra meio pentecostal, mas eu acho muito legal a gente trazer ela aqui. Eu queria trazer um contexto para nossa realidade, para o nosso dia a dia, e falar um pouquinho da importância da comunhão, tá? Quando Paulo aqui se refere ao dia do Senhor, ele está se referindo, e como nós temos esses anseios hoje, o pessoal tinha bastante naquela época sobre quando Jesus voltaria. E imagina que na época que essas cartas foram escritas, faziam questão de poucos anos que Jesus tinha ido aos céus. E agora fazem mais de 2000 anos que isso aconteceu. E mais de 2000 anos não, aproximadamente 2000 anos. E a gente tem os mesmos anseios ainda. E a galera já tinha esse anseio naquela época. Só que eu queria trazer esse contexto do dia do Senhor e do que Paulo fala da gente estar sempre atento e vigiando e orando,
para as questões do nosso dia a dia. É óbvio que a gente fica ansioso querendo saber como que vai ser quando Jesus voltar e com as questões do céu. Porém, durante vários períodos da Bíblia, durante vários momentos, a palavra deixa claro que nós temos que nos preocupar também em levar a palavra de Deus e viver como Jesus viveu aqui na Terra. Paulo ele fala que quando ele era pequeno, né, em outro trecho ele vai falar, ele se preocupava com as coisas de menino, mas agora ele não é mais menino, ele se preocupa com outras coisas. E de fato, quando a gente tenta crescer e evoluir espiritualmente, a gente começa a se preocupar com coisas que dizem mais respeito à maneira como a gente pode se relacionar uns com os outros aqui na Terra, trazendo os valores do céu aqui para a Terra. E eu acho que é isso que a gente pode ter desse contexto aqui, uma das perspectivas desse contexto de 1 Tessalonicenses. Primeira coisa que eu queria comentar com vocês, no versículo 6, Paulo fala: vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Aí no 6, portanto não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Quando Paulo fala de não dormir, a gente pode pensar aqui no sentido de ter uma comunhão individual com Deus. Você fala, como que é uma comunhão individual? Eu tenho um sentimento muito grande no meu coração, uma percepção muito grande no meu interior, que você não pode dar algo para alguém que você não tem. Então não tem como a gente viver uma comunidade de comunhão se você não está em comunhão com Deus. E é um beabá básico e pode ser uma chamada de professor, mas como que a gente faz essa comunhão com Deus? Buscando continuamente ler a palavra, buscando continuamente entender o propósito da Bíblia. Eu conversei essa semana lá no In My Opinion, no Instagram dos Adolescentes Bethesda, sobre a importância de ler a Bíblia, a importância de a gente entender que de fato a Bíblia ela tem um contexto diferente do atual, ela foi escrita num período diferente, mas ela é importante para a gente entender o que Deus quer para nós, para a gente se relacionar com as pessoas de uma maneira que Jesus se relacionava e para a gente entender a importância histórica da vinda de Jesus para nós. Sem contar a importância espiritual que todos nós já conhecemos. Então a Bíblia é um livro fundamentalmente importante. Então a leitura da Bíblia de maneira constante, ela é muito importante para que a gente esteja em comunhão individual com Deus. Assim como a oração, assim como o louvor, assim como estar sempre tentando buscar se conectar com Deus através dessas ferramentas que nós temos. E isso é muito importante porque fazendo isso, como Paulo diz aqui, a gente não vai estar dormindo como os demais. A gente vai estar atento sempre. E eu não quero parecer arrogante, justamente porque quando a gente lê isso aqui, muitas pessoas podem interpretar e falar, então nós somos da luz, nós não somos das trevas. De fato, Paulo fala isso aqui no trecho que a gente leu também. Só que quando ele diz isso, ele não fala pra gente ser soberbo, pra gente achar que nós somos melhores que as outras pessoas. Pelo contrário, tá? No versículo 8 ele fala pra gente se vestir de fé e de amor. Versículo 8 ele vai falar aqui pra gente, ó. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Se eu creio que eu estou no caminho certo, que eu estou me conectando com Cristo, que eu estou tentando viver em comunhão individual, por que eu vou guardar isso para mim? E principalmente, por que eu vou guardar isso apenas para o meu nicho espiritual? Por que eu vou tentar levar essa palavra que eu estou falando aqui somente para as pessoas que frequentam a igreja Bethesda ou somente para as pessoas que são protestantes? Essa palavra, e quando eu digo essa palavra, não especificamente falar uma palavra, mas o nosso modo de vida, a nossa maneira de viver, o nosso amor tem que ser espalhado para o mundo, tá? Porque se Paulo não quisesse isso, ele não teria falado para a gente se vestir de fé e de amor. Quando você se veste de amor, principalmente o amor que Jesus tinha, você quer espalhar esse amor para o mundo. E quando eu digo para o mundo, não é apenas para nossa comunidade, para o nosso amigo do lado, são para as pessoas que a gente sabe que precisam desse amor. E não no sentido de arrogância, de achar que nós somos conhecedores da verdade de Jesus, mas nós não somos melhores que ninguém por isso. Se não fosse pela graça de Jesus, nós não conheceríamos, nós não seríamos merecedores de tanto amor. Então a gente tem que levar essa nossa percepção para as outras pessoas. Através de quais maneiras? Através da palavra, através do nosso modo de vida, através do amor no sentido de ações e não no sentido apenas de falar também. Essa é outra coisa que eu queria comentar com vocês. Que a gente não se prenda apenas ao nosso nicho, achando que nós temos que nos fechar. A gente tem que levar esse amor que nós cremos e nós temos para todas as pessoas e de maneira doce, não de maneira pesada, porque já tem muitas coisas pesadas e muitas pessoas que levam a palavra de maneira pesada e isso vai totalmente contra o que Paulo quer e o que principalmente Jesus quer, tá? E por isso que ele pede para a gente se vestir de fé e de amor e da couraça de esperança.
E aí no versículo 11, ele fala: exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. A igreja de Tessalônica ela tinha um hábito muito bacana de sempre estar se reunindo, louvando a Deus, sempre estar tentando entender mais sobre as cartas de Paulo, sobre a palavra que eles tinham acesso na época. E eu creio que isso tem que ser algo que a gente tem que manter constante nos nossos dias atuais também. A gente tá buscando várias maneiras agora, devido à pandemia, de se conectar. Aqui no Ministério de Jovens, a gente tem feito reuniões, a liderança dos jovens tem feito reuniões. Lá no Ministério de Adolescentes, a gente também tem tentado fazer reuniões online. E isso não pode morrer, gente. É fundamental que a gente continue se conectando, tendo essa comunhão. Então, 3 coisas são fundamentais nessa leitura que eu tenho do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. A comunhão individual. Ou seja, nós nos conectarmos com Deus através da oração, da Bíblia, da leitura da palavra. A comunhão coletiva com a nossa comunidade, que é o que é dito no versículo 11 aqui, da gente se exortar, ou seja, se animar e sempre estar se reunindo, porque é através da comunhão, mesmo que à distância, que a gente consegue achar ânimo. E a terceira coisa, que não é menos importante do que as outras, levar a fé e o amor de Deus para o mundo. E é isso que eu peço para vocês, é isso que eu acho que essa palavra quis dizer. Essa é a interpretação que eu tive, tá? Que a gente possa levar essas características, levar essas coisas para o mundo. Porque a gente pode se fortalecer individualmente, se fortalecer na nossa comunidade Bethesda ou protestante. Mas o mundo também precisa desse fortalecimento, desse amor, tá bom, gente? Acho que era isso que eu queria comentar com vocês. E só para fechar, essa palavra eu só consegui interpretá-la e ter acesso a ela porque eu tenho tentado fazer essa comunhão aqui em casa com a minha família. Tem alguns grupos de estudos bíblicos e num desses grupos de estudos que uma amiga me convidou, eu estudei Tessalonicenses e tive esse insight para trazer essa palavra. E além disso, tenho sempre me reunido também com os jovens Bethesda, sempre que possível. E isso tem sido importante. Essas comunhões que eu tenho tido, tanto individual quanto com a minha família, com os meus amigos, tem sido importante para que eu não me deixe de me alimentar com a palavra, apesar da distância da igreja. Então, independente da distância da igreja, vamos tentar nos manter em comunhão com as ferramentas que são possíveis e tentar levar isso para o mundo. Beleza, gente? Desculpa ter falado muito, espero que vocês tenham gostado. Se você discorda, se você fala, cara, esse minhoca não tá falando nada, comenta aí se você gostou, compartilha se você acha que ficou legal, se você acha que vai tocar alguma pessoa que você acha que tá precisando. E espero que você tenha gostado, tá bom, gente? Um beijo no coração de vocês, uma ótima semana e fiquem com Deus, tamo junto.